Palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 14, a Bíblia diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, aqui João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, por Cristo, e o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O título do nosso estudo mensagem nesta noite é O Maravilhoso Jesus. O Maravilhoso Jesus. Vamos orar. Pai bendito, eu vim diante do Senhor neste momento, clamar ao Senhor graça, misericórdia, clamar ao Senhor que venha me usar nessa noite, Pai, que venha me revestir do seu poder para pregar a sua palavra, e que teu Santo Espírito venha, Senhor, ter a liberdade de trabalhar em nossas vidas, produzindo arrependimento, produzindo um coração contristado, um coração, Senhor a Deus, convicto da sua palavra e disposto, Pai, a vivê-la. Venha, Senhor, gerar em nós um amor incondicional por Cristo, um amor verdadeiro, um amor sincero, Senhor, um desejo por Cristo. Em nome de Cristo Jesus, nós pedimos, agradecidos, em nome dele que pedimos, amém e amém. Podem se assentar. Irmãos, o meu desejo é que o culto de quarta-feira seja o culto de oração e também culto de doutrina. E por essa razão, nós vamos estar trazendo alguns estudos, mensagens, estudos meio que expostos numa forma de pregação, de mensagem, para enriquecer o coração, o conhecimento dos amados irmãos sobre a Bíblia, sobre Deus e sobre as coisas de Deus. Nas últimas quartas nós estávamos vendo a respeito da pessoa do Senhor Deus. Quem é Deus segundo as Escrituras? E nós vimos que somente a Bíblia revela o Deus vivo e verdadeiro. E que esse Deus vivo e verdadeiro, ele é eterno, ele é imutável, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é santo, justo, reto, amoroso, gracioso, misericordioso. Vimos também que só existe um Deus e que esse Deus, ele se revelou a nós por meio das Sagradas Escrituras, em três pessoas, em três personalidades distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E nós vimos isso na Bíblia. Isso é chamado de Trindade. Você não vai encontrar a palavra Trindade nas Escrituras, mas você certamente encontrará esta verdade na Bíblia.
E o fato é que Deus, esse Deus único, verdadeiro, se revelou para nós em 3 pessoas distintas. Nós já vimos isso. Nós vimos o nome de Deus na criação. Nós vimos na criação o próprio Deus falando no plural. E nós vimos também o batismo de Jesus e, entre outros, a Trindade sendo manifestada. E, irmãos, Jesus Cristo, nós já falamos sobre Deus Pai. Nós já falamos sobre o Pai. Quando nós estudamos sobre a pessoa de Deus, nós já vimos o Pai, o Senhor Deus, Todo-Poderoso, o Pai, de certa forma. E hoje nós vamos falar sobre o Filho, sobre o maravilhoso Jesus. E aqui no texto de João, o Evangelho de João, ele é muito especial, pelo menos ao meu ver. É um dos meus livros favoritos na Bíblia. Eu gosto muito de estudar, de ler a carta de João, o Evangelho de João. Cada evangelho, ele revelou Jesus Cristo, eles exporam Jesus Cristo, registraram, falaram sobre Jesus de uma maneira. Mateus apresentou Jesus Cristo como sendo rei. Lucas apresentou Marcos apresentou Jesus como servo. Lucas apresentou Jesus Cristo como o Filho do Homem. Mas o Evangelho de João apresenta Jesus como o Filho de Deus. Enquanto os outros evangelhos apresentam Jesus enfatizando a sua humanidade, o Evangelho de João, ele foca na divindade do Senhor Jesus Cristo. Todo o Evangelho, todas as histórias registradas ali, tem a finalidade de mostrar Jesus como Deus eterno que se fez carne. Aqui no Evangelho de João, no texto que nós vimos, no Evangelho de João, no capítulo 1, ele começa dizendo assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quando João está dizendo isso, ele está falando sobre o Verbo, ele está associando, ele está se referindo à criação, lá em Gênesis 1. João, ao escrever João 1:1, João está se referindo, ele está olhando para a criação. E quando nós vamos lá em Gênesis, nós vemos Deus criando os céus e a terra, criando todas as coisas, visíveis e invisíveis. E então Deus, no poder da sua palavra, ele disse, haja, e houve. Ele disse, haja, e todas as coisas vieram à existência. Então João, ele está dizendo, a palavra falada por Deus, lá na criação, o Verbo manifestado, haja. Ele está dizendo que era uma pessoa, que era um ser divino, que era o próprio Deus. Essa palavra, ela veio a este mundo. Versículo 14 de João, diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós podemos ver que João aqui, ele está apresentando Jesus como Criador do universo. Quando ele disse lá no princípio, ele está dizendo antes da criação. Ele está dizendo do momento anterior à criação. Lá no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Então João aqui está mostrando Jesus Cristo como sendo o próprio Deus. O meu objetivo aqui, meus irmãos, é apresentar Jesus, é gerar em você a consciência, a convicção, a fé
de quem de fato é Jesus Cristo. Porque nós estamos aqui nesse momento, reunidos aqui, por causa de Jesus. Você saiu da sua casa, alguns irmãos saíram lá da roça, andaram alguns quilômetros para chegar aqui, por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Então é muito importante nós sabermos quem Ele é. Muitas vezes nós temos mais facilidade de saber, de explicar o que Ele fez, mas explicar quem Ele é, muitas vezes a gente tem dificuldade. E nós não podemos ter dificuldade, porque, irmãos, nós estamos aqui por Ele e para Ele. E nós precisamos, irmãos, aprender sobre Cristo. Paulo vai falar sobre as abundantes riquezas de Cristo. Paulo, ele vai mostrar o quanto que ele disse que lá em... agora fugiu o texto, mas ele disse, falando das qualificações que ele tinha dentro do farisaísmo, dentro da religião judaica, ele disse que reputou tudo aquilo por perda, por causa do conhecimento de Jesus Cristo. Do conhecimento de Jesus Cristo. Irmãos, a verdade é que quanto mais nós conhecemos Jesus, quanto mais eu conheço Jesus, Beto, mais eu o amo. Quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai amá-lo, mais você vai desejá-lo, mais você vai procurar estar na sua presença, você vai procurar depender dele. Quanto mais conhecer Jesus, mais você terá fome e sede de Cristo. E é isso que nós precisamos, irmãos, entender. Nós, às vezes, dependemos muito do emprego. Ninguém aqui está dizendo que não, mas a gente depende do emprego, num certo sentido. Depende do tempo para trabalhar. Depende das autoridades, se vai permitir trabalhar. Depende do nosso estado de saúde. Mas deixa eu dizer, você não depende de nada disso. Espiritualmente falando, você depende de Jesus. Você precisa depender é dele. E mesmo se Deus tirar tudo isso de você, se você tem Jesus, você tem tudo. Se você tem Jesus, você não precisa de mais nada. É detalhes da nossa vida. Precisamos aprender a ter Jesus e a desejar, ter fome e sede de Jesus Cristo. Então hoje, o meu objetivo é gerar em você essa consciência, essa convicção, gerar em você a fé de quem é Jesus Cristo. E para isso, esse estudo, ele está dividido em 3 partes. Eu não imprimi um livrinho, porque eu não terminei as outras partes. Mas essas 3 partes, ou 3 pontos, são: a Bíblia nos revela que Jesus Cristo é Deus, a Bíblia nos revela que Jesus Cristo também é homem, e a Bíblia nos revela que Jesus Cristo é o único Salvador. Hoje à noite, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vou tentar terminar pelo menos a primeira parte, sobre que a Bíblia nos revela que Jesus Cristo, o maravilhoso Jesus, é Deus. E para isso eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em Salmo 91 e 2. Enquanto os irmãos vão abrindo lá, eu quero falar alguma coisa a respeito aqui deste ponto. A Bíblia nos revela quem é Deus. Quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, e sem tirar texto do contexto, sem mudar a tradução das Escrituras, a palavra de Deus, ela vai mostrar para nós, ela vai dizer, ela vai revelar para nós que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. E nós vemos isso nas Escrituras. E em primeiro lugar, aqui dentro
desse primeiro ponto, a Bíblia nos revela que Jesus é Deus, a Bíblia nos revela que o Senhor Jesus Cristo, Ele é eterno. Ele é eterno. Salmo 90, de 1 e 2 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esse versículo aqui de Salmos 90, 1 e 2, está mostrando a eternidade de Deus em sua plenitude. O salmista aqui está falando de eternidade passada, a eternidade futura. O Senhor Jeová é Deus. É isso que ele está dizendo. O Senhor Deus, Ele existe. Ele sempre existiu. O nome de Deus lá em Êxodo, quando ele diz assim, eu sou me enviou, o nome lá no original significa eu existo. Não eu existi, não eu existirei. Eu existo porque o Senhor sempre existiu. Independentemente do tempo e do espaço, Deus, Ele sempre existiu. Nós temos dificuldade para entender isso, porque tudo em nossa volta teve um começo, mas Deus não. Deus sempre existiu. E então, em sua eternidade, Ele decidiu, então, criar a matéria, criar o tempo, criar o espaço, criar a terra, criar eu e você, criar os seres humanos. Eu imagino, irmãos, Deus é tão poderoso. Eu imagino Deus, lógico que toda ilustração que eu usar para se referir a Deus, eu estou sendo muito limitado aí, talvez eu cometa até o pecado, não o pecado, mas o equívoco de limitar Deus, tudo, porque Deus Ele é infinitamente superior a tudo que imaginamos, amém, irmãos? Mas eu imagino, para tentar compreender isso, Beto, de que Deus Ele está além do tempo, do espaço, e sabe que Deus ele é eterno em sua plenitude. Eu imagino Deus, diante dele uma mesa, como essa daqui, uma mesa grande. E diante dele, toda a história da humanidade. E Deus está vendo ao mesmo tempo o universo sendo criado. Deus está vendo Adão e Eva pecando. Deus está vendo o chamado de Abraão, Deus está vendo o povo descendo para o Egito, os descendentes de Jacó descendo para o Egito, Deus está vendo Israel saindo, os descendentes de Israel saindo do Egito, recebendo a lei lá no Monte Sinai, está vendo Jesus Cristo na cruz, está vendo nós aqui agora, reunidos neste momento, recebendo adoração, recebendo louvor, recebendo as nossas ofertas, os nossos sacrifícios espirituais agora. Ele está vendo o reino de Cristo aqui na terra, Ele está vendo o novo céu e nova terra, tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Pastor, mas o senhor já pregou sobre isso. Eu sei, mas agora vai comigo em Isaías 9:6. Isaías 9:6. Essa profecia, meus amados e muito queridos irmãos, é sobre Jesus Cristo, sobre o Filho, sobre o menino que haveria de nascer. Uma profecia falando sobre Jesus Cristo, escrita 700 anos antes de Jesus nascer. E o texto diz, Isaías 9:6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui em Isaías, Jesus ele é chamado de Deus Forte, de Deus Forte.
E quantos deuses existem, meus amados irmãos? Um. Não existe dois. Não existe um Deus menor, dona Gilda. Deus, Ele é Deus. Ou Ele é Deus, ou Ele é uma criatura que precisa de redenção. Nós vemos aqui Jesus sendo chamado de Deus. É agora. Pai da eternidade. Aqui, meus amados irmãos, o profeta está dizendo que Jesus Cristo é eterno como Deus é. De eternidade passada à eternidade futura. O menino que iria nascer, ele era não somente eterno, mas é dado a paternidade da eternidade para ele. E quem criou a eternidade? Deus. Então nós podemos ver aqui, irmãos, claramente, de um modo perfeito, absoluto, de que Jesus Cristo é o próprio Deus. Logicamente, é importante dizer, não estou negando a Trindade. Não, mas estou aqui afirmando ela, conforme nós falamos na introdução da mensagem. Meus irmãos, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, Ele adentrou o tempo e o espaço. Ele veio aqui em forma de homem, em forma de um menino. Ele foi concebido de uma forma milagrosa, por meio do Espírito Santo em Maria. E ali ele foi gerado no ventre daquela mulher, e ela deu à luz ao menino. E esse menino, que nasceu em Belém, há 2000 anos atrás, é o próprio Deus, que decidiu vir a este mundo para nos salvar, para nos resgatar, para nos dar uma nova vida na sua pessoa e por meio da sua obra maravilhosa, realizado na cruz do Calvário. Esse Deus, Ele veio ao mundo. Isso é maravilhoso, meus amados irmãos. Maravilhoso. Deus, Ele deixou o trono da sua graça, Beto. E Ele decidiu se humilhar, vindo em forma de homem. Decidiu se humilhar vindo a este mundo mau, este mundo terrível. Irmã Gilda, por causa da senhora. Por causa do senhor, Beto. Por causa de você, Jonas. Por causa do senhor. Por causa de você, Johnny. Por causa de cada um de nós. Por causa de mim. Jesus Cristo, Ele veio a este mundo para providenciar salvação, para providenciar redenção, para proporcionar o pagamento dos meus pecados. Ele veio para dar salvação, para gerar salvação para nós. A Bíblia nos revela que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Criador e sustentador do universo. Lá em João 1,3, no texto que nós lemos na introdução, diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E completando aí com Colossenses 1, 15 e 17, abra sua Bíblia aí. Esse texto é muito importante para você entender quem é Jesus. Colossenses 1, 15 a 17. Colossenses 1, 15 a 17 diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Aqui está falando assim, ó, sejam tronos, sejam reinos, seja governo, sejam autoridades, tá? São palavras sinônimas a isso. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas,
e todas as coisas subsistem por Ele. Está dizendo aqui nesse texto, primeira coisa, que Jesus criou todas as coisas. Esse texto está dizendo, Ele é o Criador. Segundo, todas as coisas continuam funcionando por causa dele, porque sem Ele não existiria nada que foi criado. Todas as coisas foram criadas e por Ele subsistem, continuam existindo. Sabe por que o planeta Terra ainda está girando em torno do Sol, suspensa sobre o nada? Porque Jesus Cristo sustenta Ele lá. Ele é o Criador e mantenedor da criação. Outra coisa que esse texto diz que Jesus Cristo, Ele tem a supremacia, Ele tem autoridade, Ele é superior a tudo que foi criado. O texto diz o qual é a imagem do Deus invisível. E aqui é interessante porque Ele é a imagem do Deus invisível. Porque Jesus Cristo, Ele é a revelação de Deus. Como eu explico isso? Ele é a imagem, Ele é a manifestação, Ele é a revelação visível de Deus, palpável. Você poderia abraçar Deus, porque Jesus Cristo, Ele revela Deus, o Deus eterno Pai, amém? O Pai, Ele revela o Pai nesse sentido, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui esse texto é distorcido por alguns aí, que falam, tá vendo? Ele é o primogênito, Ele é o primeiro. Só que quem fala assim não entende o significado da palavra primogênito. A palavra, assim como, por exemplo, assim, ó, se eu chegar para você assim, falar assim, ó, desse final de ano eu chupei manga. Que naturalmente vocês entendem? Que eu chupei a fruta. Logicamente, vocês vão entender. Vocês não vão achar que eu estou falando assim, ó, esse final de ano eu chupei manga, né? Não, vocês vão entender que eu chupei a fruta. Porque a palavra manga tem vários significados. Entenderam? É isso que eu estou querendo dizer. Palavra tem vários significados. A palavra primogênito, no original, ela também tem mais de um significado. Para o judeu, primogênito, Beto, não é apenas aquele que veio primeiro, que nasceu primeiro. Não é só isso que significa primogênito. Dentro da cultura judaica, dentro do vocabulário hebraico, a palavra primogênito significa também aquele que é superior, aquele que tem a supremacia. Veja comigo o que o texto diz aí para frente, de Colossenses 1. Colossenses 1, eu não abri ali porque está anotado, mas Colossenses 1, versículo 18. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha a preeminência. Sabe o que significa? Para que tudo Ele seja adorado, seja glorificado, seja exaltado. Ele tenha a preeminência, Ele seja colocado em um lugar de destaque, Ele venha ter a honra e a glória que lhe é devida. Então aqui está falando isso também, está falando sobre a superioridade de Jesus, e está falando também que Jesus Cristo, Ele sustém todas as coisas. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele não foi criado. O que foi criado foi o corpo de Cristo, que foi planejado e executado por Deus. Mas Jesus Cristo, Ele sempre existiu. Ele sempre existiu porque Ele é o próprio Deus.
Em Cristo foram criadas todas as coisas visíveis e invisíveis, ou seja, material e espiritual. Tudo foi criado por Ele e para Ele. A Bíblia também revela que Jesus Cristo é onipresente. Abra sua Bíblia em Mateus 28, 20. Veja comigo um detalhe muito interessante quanto Cristo. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele deu a grande comissão para a igreja, quando Ele estava prestes a subir ao céu, Ele deu uma missão para a igreja de sair pelo mundo e fazer discípulos. Fazer discípulos e batizar esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Ele fala assim, olha, e os ensinar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus prometeu estar com os seus discípulos, até a concretização de tudo. Beto, até Jesus Cristo voltar. Quantos discípulos Jesus tem hoje? Quantas igrejas existem hoje? Veja comigo um outro texto. Mateus 18, 20. Algumas páginas para trás. Mateus 18, 20. Por onde estiverem, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Quantas igrejas tem hoje? Quincássia, Ibiraci, Franca, só em Franca tem 5. Sem falar no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Beto, Deus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está em Franca agora, recebendo adoração do povo dos nossos irmãos lá, está em Ibiraci, está lá na Madison, nos Estados Unidos, porque Ele é onipresente, Ele é Deus. Ele é Deus. Muitas pessoas dobram os joelhos diante a pessoas que foram grandes pessoas, inclusive no passado, mártires, que são considerados pessoas especiais por grupos de cristãos. Mas infelizmente, pessoas por falta de entendimento dobram os joelhos diante dessas pessoas e rezam, oram para essas pessoas. Beto, para essas pessoas atender, elas têm que ser Deus. Porque elas têm que ser onipresente, onisciente e onipotente para atender as pessoas. Só de onipresente aí, só a onipresença. Eu estou aqui orando, vamos pôr aí quem? Pro José. Estou orando para o José. Aí uma pessoa lá do outro lado da terra está orando para o José também. Aí uma pessoa lá em Campinas está orando para o José também. Aí outra pessoa lá em Santa Catarina está orando para o José. Para o José ouvir todo mundo, ele tem que ser onipresente. E esse atributo pertence somente a quem, irmãos? A Deus. Por isso que a adoração, por isso que oração só deve ser dirigida a Deus. A Deus. E falando nisso, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele foi adorado. Ele foi adorado. Abra sua Bíblia em Mateus 4,10. Em Mateus 4,10, o Senhor Jesus Cristo está lá sendo tentado pelo diabo. O diabo manda ele dobrar os joelhos e adorar a Satanás. A resposta de Jesus Cristo foi essa. E disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, quem somente pode ser adorado? Deus. E é interessante, a palavra adorar, ela significa homenagear, honrar, inclinar, demonstrar reverência. Johnny, desde um cachorrinho chegando e lambendo a sua mão, até um súdito prostrado diante de uma majestade, de um rei. Isso é adorar. Adorar. A palavra que
ao Senhor teu Deus adorarás no original, é a mesma palavra usada, por exemplo, em Mateus 2,11, quando os magos do Oriente chegaram até Jesus e o adoraram. É a mesma palavra usada lá em Mateus 8:1 e 2, quando o leproso adorou Jesus. É a mesma palavra usada quando o chefe lá em Mateus 9:18 adorou Jesus. Quando a mulher cananeia em Mateus 15:25 adorou Jesus. Quando o cego lá de João 9:38 adorou Jesus. Quando os discípulos, Mateus 14:33, adoraram Jesus, é a mesma palavra. Quando Maria Madalena e a outra Maria adoraram Jesus, é a mesma palavra, Johnny. E Jesus Cristo recebeu a adoração de todos eles. De todos, porque Jesus Cristo, Ele é Deus. Ele é o Senhor. E é interessante porque os anjos não aceitaram a adoração. Em Apocalipse 22, 8 e 9, fala que o João ele foi se prostrar para adorar o anjo e falou, não adora, adoração só a Deus. É interessante que Pedro, diante de Cornélio, quando ele foi pregar o evangelho para Cornélio, e a família de Cornélio se prostrou para adorar Pedro, ele disse, não façam isso, eu sou homem como vocês. Quando o pessoal de Listra decidiu adorar Paulo e Barnabé, eles rasgaram suas vestes e falaram, não façam isso porque somos homens como vocês. Não façam isso. Não façam isso. Eles rejeitaram a adoração, mas o Senhor Jesus Cristo não. Agora, eu peço para você abrir sua Bíblia em Filipenses 2:9. Veja o que o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja a fazer. Filipenses, capítulo 2, versículo 8 e 9. Na verdade, 9 a 11. Diz assim, por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre um todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, adoração, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que ele está falando aqui? Que, Beto, todo mundo, todos que já morreram, inclusive, e aqueles ainda que um dia irão nascer, todos, um dia se prostrarão diante de Jesus e irá adorá-lo. Lógico que se nós fizermos isso agora, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aqueles que não fizerem isso agora, nessa vida, eles vão morrer, vão para o inferno. Mas quando Deus, Ele instaurar o juízo final, Beto, os mortos que estão no inferno vão ressuscitar. Diante de Cristo, diante do Cordeiro, eles vão se ajoelhar e eles declararão que Jesus Cristo é o Senhor. Eu imagino esses humoristas, esses Bom, eu pensei numa palavra aqui, mas eu não sei se ela é uma boa palavra para falar aqui para os irmãos. Mas esse falto de juízo, esse ímpio, esses ímpios que estão aí, que zombam de Jesus por meio de séries, por meio de filmes e até mesmo por meio da sua boca ao falar sobre Jesus. Então, esses que desdenham de Cristo, que zombam de Cristo hoje, eles um dia se dobrarão diante do Cordeiro e adorarão o seu nome. Eles declararão, os seus lábios irão declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas louvado seja Deus, porque pela graça do Senhor,
pelo seu eterno amor, pela obra de Cristo na cruz, nós já fazemos isso hoje. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Irmãos, eu tenho mais coisas para falar, mas eu acho que isso ficou claro para os irmãos. Eu não preciso me aprofundar mais, porque o nosso tempo também está indo embora. Mas, irmãos, Jesus Cristo é o próprio Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, o Deus vivo e verdadeiro, que habitou entre nós. Agora uma pergunta, já estou terminando a mensagem nesta noite. Por que Deus se deu ao trabalho, se deu a este trabalho, irmão Gildo, de se humilhar, de vir a este mundo mau, terrível, imundo, de se humilhar em de se tornar um homem, de ser zombado, cuspido, humilhado, sofrer a agonia da morte na cruz? Por que Jesus se deu a este trabalho? Irmãos, existem várias razões, mas certamente uma delas é o amor dele por mim e por você. Certamente uma das respostas é o seu amor por nós. Irmãos, não foram os cravos que seguraram Jesus Cristo naquela cruz. Não foram os cravos, mas foi o amor dele por mim e por você, que segurou Jesus Cristo naquela cruz, que ele recebeu a agonia, que ele sofreu a agonia da morte, que ele recebeu o peso terrível dos nossos pecados, que ele morreu. Foi por mim e por você que ele se entregou. E nós que somos salvos, meus amados irmãos, nós precisamos amar Jesus. Nós precisamos amar Jesus de verdade. A nossa fé não pode ser uma fé da boca para fora. A nossa fé tem que ser uma fé verdadeira. A minha fé tem que ser uma fé real. Irmãos, a vida que eu vivo, a fé que eu tenho, tem que ser algo verdadeiro, vivo em nossas vidas. Se eu falo que eu sou salvo, se eu falo que eu faço parte de um corpo, do corpo de Cristo, irmãos, o meu amor por Jesus tem que ser verdadeiro, tem que ser real, tem que ser concreto. E nós sabemos que o amor bíblico, o verdadeiro amor, é o amor que Deus teve para conosco, a ponto de se entregar para morrer por nós. Irmãos, então se você ama Cristo, se você ama o Senhor Jesus Cristo, o seu amor tem que ser um amor sacrificial, um amor disposto, se necessário for, Mangilda, de morrer por Cristo. Quantos cristãos morreram martirizados por causa de sua fé? Quantos irmãos em Cristo perderam suas vidas por causa de Jesus? Se for instaurado uma perseguição hoje no nosso país, será que nós ficaríamos firmes na presença do Senhor sem temer a morte? Mas, irmãos, antes de estar pronto para morrer por Cristo, Deus quer que nós vivamos por Ele. Deus quer que nós vivamos por Ele e para Ele. E quando nós amamos Cristo, nós vamos definitivamente colocar as nossas vidas diante dEle, como instrumentos nas mãos dEle,
quando nós amamos o Senhor Jesus Cristo, irmãos, nós iremos desejar estar na sua presença. Nós vamos desejar estar com Ele, nós vamos ter prazer de estar em oração, nós vamos ter prazer de ouvir Ele falar com a gente por meio da Sua palavra, nós vamos ter prazer de estar reunidos como igreja, na presença do Senhor. E é isso que Ele quer de nós, irmãos. Algo real, algo verdadeiro, algo que realmente mostre esse amor. Nós precisamos amá-lo mais, precisamos desejá-lo, estar na sua presença, precisamos, irmãos, ter fome e sede de Jesus Cristo. Jesus, ao se revelar para o povo lá, Ele diz: eu sou o pão da vida. E, irmãos, nós precisamos desejar mais do que arroz, feijão e frango, irmã, macarronada, nós precisamos desejar o pão da vida, amém, irmãos? Mais do que desejar se dessedentar com a água fresquinha, nós precisamos desejar, irmãos, descendentar-nos espiritualmente em Cristo Jesus, porque é Ele a água viva. É Ele que mata a nossa sede espiritual. Irmãos, nós precisamos aprender a ter a nossa satisfação em Cristo, porque somente em Cristo há uma verdadeira satisfação. Esse Jesus maravilhoso, que nós começamos a ver hoje sobre Ele, sobre a Sua divindade, sobre a Sua eternidade, sobre a Sua pessoa, irmãos, precisa nos levar, precisa gerar em nós essa consciência de quem é Ele. E ao ter essa consciência, irmãos, ao conhecer Cristo, esse conhecimento precisa nos impulsionar a amá-lo, a desejá-lo, mais do que qualquer outra coisa. Não estou falando de emoções, mas estou falando de uma vida cristã verdadeira, genuína, que vive na dependência de Deus. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, a conhecer Jesus cada dia mais, a amá-lo, a desejá-lo, a desejar estar mais na Sua presença. Que Cristo nos ensine a viver completamente na dependência dEle.